Hoje vamos acompanhar a parte 1 do anime Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, onde um garoto que sonhava em receber uma indicação VIP para a faculdade acabou sendo forçado a ensinar algumas garotas prodígios de seu colégio, permitindo assim que ele acabasse presenciando vários momentos que raramente acontecem na vida de alguém. Começamos com uma breve explicação onde existiam algumas pessoas superdotadas no mundo. Dentre elas, Ogata era perfeita em matemática, e Furuhashi fazia qualquer um chorar com suas redações, mas também haviam aqueles mais comuns, que precisavam se esforçar mais do que os superdotados, como nosso protagonista chamado Nariyuki. Em certo momento, nosso prota acabou sendo chamado pelo diretor da escola, que aparentemente tinha uma missão quase impossível para ele, e em troca, ele conseguiria finalmente receber a recomendação VIP que ele tanto sonhava. Porém, ele teria que ensinar as duas garotas mais prodígios do colégio. Depois disso, eles finalmente se unem para poder tentar estudar um pouco, mas Ogata acabou pensando que aconteceria o mesmo com os outros professores, e ele as abandonaria em breve. Mas não foi isso que Nariyuki transmitiu para elas em seguida. Elas então mencionam que queriam entrar para faculdades completamente diferentes das áreas em que elas eram boas, chocando ele completamente com essa revelação, e ao entregar 2 cadernos para elas estudarem, foi um completo fracasso já que não entenderam completamente nada. No dia seguinte, ele decide fazer uma pequena prova com elas, mas dia após dia, o fracasso apenas se repetia, até que chegou um momento em que Nariyuki acabou dizendo para elas fazerem uma faculdade onde elas se sairiam bem. Porém, Ogata acabou não gostando da resposta dele, já que pensou que elas seriam abandonadas novamente. E ao saírem dali, ele percebe que as garotas esqueceram seus cadernos na mesa, e quando estava em casa, o prota decide dar uma leve espiada no caderno de ambas, percebendo assim que elas na verdade se dedicavam muito aos estudos, apesar de não se darem bem em outras matérias. No dia seguinte, Nariyuki acaba entregando o caderno delas, e logo entrega um caderno com dicas especiais para a dificuldade específica de cada uma, já que ele entendia bem a dor e a frustração de não conseguir ir bem em algo que você quer tanto conquistar. E ao pedir para que elas acreditassem nele e saíssem com ele, elas entenderam que era uma confissão amorosa para ambas, mas na verdade era apenas para estudar. Mais tarde, finalmente vemos ele estudando, porém Furuhashi quase dormiu durante seus estudos, e Ogata acabou se aproximando mais do que devia, deixando ele desconfortável com aquela situação, fazendo com que o coitado quase tivesse um treco. Enquanto voltava para casa com o Furuhashi, ele repara que ela observava demais as estrelas, e descobre que quando ela olha para o céu durante a noite, ela busca pela estrela de sua falecida mãe, e diz em seguida que se dedicaria ao máximo para conseguir conquistar e realizar os seus sonhos e objetivos. Ao se despedirem, ele encontra com Ogata, jogando um jogo de cartas sozinha, e ele decide se juntar a ela nessa partida, apesar de sentir uma pressão suspeita em seguida. Mas isso logo passa quando ele vence Ogata 20 vezes seguidas, mesmo sendo a primeira vez dele jogando, e decide fazer companhia a ela de vez em quando, caso ela quisesse. E quando ele chega em casa, finalmente conhecemos a família de Nariyuki. No dia seguinte no colégio, o prota acabou recebendo um ataque de sua amiga de infância, chamada Uraka, que logo pediu para que ele deixasse ela copiar seu caderno de aula. Novamente com o diretor, ele menciona sobre Uraka ser boa nos esportes, e não demora para que ele pedisse para que o prota ensinasse ela a estudar inglês, já que ela era péssima nisso, e com isso, o grupo de ensino de Nariyuki acabou aumentando mais um pouco. Depois que Uraka terminou sua natação, ele revela que agora daria aula para ela também, mas logo ela sai correndo dali fazendo um baita drama, até que o prota acaba caindo acidentalmente na piscina e finalmente conseguindo pegar ela para estudar. Ogata e Furuhashi chegam em seguida, e logo Uraka percebe que até mesmo elas possuem dificuldades em algumas coisas, e ambas estavam empolgadas para poder estudar juntas a partir daquele momento. Enquanto a amiga de infância voltava para casa, vemos uma parte do passado dela e do momento em que ela começou a sentir sentimentos românticos pelo nosso protagonista, e de volta ao presente, ela estava determinada a lutar por ele. Na escola, vemos Ogata sendo pressionada por seu professor, e mais tarde ela pede pela ajuda de Nariyuki, para que ele ajudasse a concluir a tarefa que ainda não tinha terminado. Porém, o que eles não contavam era que Uraka acabaria aparecendo por lá mais tarde também, para poder estudar. Mas logo a energia cai, e Ogata gruda no prota, até que ele decide acender uma vela acalmando ambas as garotas ali. Mas graças a Uraka, eles acabaram ficando no escuro mais uma vez, e quando a energia volta, percebemos que elas estavam com vergonha do protagonista. No dia seguinte, Ogata menciona que tinha entregue seu trabalho para o professor mais cedo, e ela o agradece por tê-la ajudado. E dessa vez, era Uraka que estava em apuros, já que precisava aprender 50 palavras em inglês ou ela não conseguiria entrar para a faculdade, mesmo tendo a bolsa por ser boa nos esportes. Uraka então, ao perceber que suas amigas na verdade eram bem melhores do que ela no inglês, sua motivação acabou indo para o limbo. Porém, Furuhashi diz que elas ajudariam a estudar. Após bastante estudos, vemos que Uraka já não aguentava mais, e Furuhashi estava quase perdendo sua alma para o cansaço. No ginásio de natação, o prota decide fazer um estudo diferenciado com Uraka, e pelo visto estava funcionando bem o seu novo método de ensino, fazendo com que ela conseguisse finalmente memorizar as 50 palavras que ela precisava para passar no teste. Mas como isso ainda não era o suficiente, mais tarde ele cobra ela para que ela continuasse a estudar, para que assim ela não esquecesse o que aprendeu, e Uraka decide entregar um presente a ele como agradecimento
reconhecimento pelo seu esforço em ajudá-la. Depois disso, vemos que o diretor disse que as garotas precisariam tirar notas médias ou superiores, e ao sair dali, Ogata e Furuhashi estavam ouvindo sua antiga professora falando que se elas não tirassem notas boas no próximo exame, Narioki seria deposto como tutor delas. Na biblioteca, ele estava empolgado para poder estudar, apesar de Furuhashi e Ogata estarem bem deprimidas, por causa do que tinham acabado de ouvir. Ogata então pede para que ele fosse em sua casa para ajudar ela a estudar, e chegando lá, o pai dela acabou pressionando o prota negativamente, e logo ela chega para que eles pudessem finalmente colocar os estudos em dia. Depois disso, já era tarde da noite, e ela menciona que nunca se sentiu tão confiante antes de um teste, e pergunta o que aconteceria com ele se ela fosse mal na prova, mas logo o prota conforta dizendo que nada aconteceria, e na manhã seguinte, finalmente a prova de Ogata tinha começado, e ao se lembrar de seu esforço ao lado de Nariyuki, ela decide dar o seu melhor, e no final ela conseguiu uma nota acima da média, deixando nosso prota completamente orgulhoso com seus resultados. E agora faltava Furuhashi tirar boas notas também, mas ela acabou pegando uma gripe bem forte, o que prejudicaria e muito ela em seus estudos. Logo vemos Nariyuki indo até a casa dela, para levar alguns alimentos e ver se ela conseguia melhorar, e ao entrar em seu quarto, ele acaba ficando envergonhado com a situação constrangedora por ali. Depois disso, ele entrega as coisas para Uraka fazer algo de comer, e acaba ficando impressionado com o talento dela na cozinha. Após um pouco de descanso, vemos que Furuhashi tinha conseguido acertar boas partes das perguntas no teste que aconteceria em breve, e ela menciona que tudo aquilo aconteceu graças à ajuda dele e seu empenho em ensiná-la, o agradecendo em seguida. E no dia do teste, vemos que Furuhashi acabou indo bem nas provas também, apesar do prota ter pego um resfriado em seguida. No vestiário feminino, descobrimos que Uraka na verdade ainda não tinha confessado seus sentimentos para Nariyuki, e suas amigas decidem levá-la para uma loja de roupas, para que ela pudesse mudar o seu visual, e assim, conseguir finalmente se confessar da maneira correta. Elas até mesmo armaram para que ela saísse da loja com as novas roupas, e ela acaba encontrando com o prota em seguida acidentalmente, que decide acompanhá-la no decorrer de seu dia. Depois de aproveitarem um pouco o dia juntos, eles se deparam com um evento que estava dando uma recompensa que sua irmã mais nova queria muito, porém era para apenas casais, e Uraka então decide ajudá-lo a conseguir esse presente. Na competição, o homem precisaria segurar sua companheira o mais rápido de tempo que conseguisse, em seus braços, e logo percebemos que o prota estava em seu limite, porém quando ele vê que sua amiga estava quase prestes a chorar, ele decide dar 110% de si para vencer aquela competição, e finalmente eles conseguem ganhar. Em seguida, vemos ele pedindo desculpas para ela, e ela pergunta se estava bem naquela roupa, mas antes que ele pudesse responder, ela acaba cortando o prota e saindo dali. Agora vemos uma parte da vida de Furuhashi, e quando ela tinha ido se pesar, acabou ficando assustada por ter engordado um pouco. Já no colégio, ao entrar na sala, suas amigas oferecem algumas besteiras para que ela pudesse comer, até que ela finalmente percebe que poderia ter sido aquilo que fez ela engordar, decidindo assim evitar comer essas besteiras que seus amigos ofereciam para ela. E o prota aparece com uma bela torta de queijo em seguida, porém apesar da tentação, Furuhashi estava firme em sua decisão, e dia após o outro, era sempre uma comida melhor do que a outra que eles levavam para poder comer entre os quatro, e sempre Furuhashi acabava ficando em seu canto, apenas nos estudos, até que no quinto dia ela estava no seu limite, já que por mais que não comesse nada que seus amigos levavam a ela não conseguia emagrecer. O prota então oferece uma bala para ela ao perceber que ela estava com muita fome, chegando até mesmo tentar obrigar ela a comer, achando que ela estava com paranoia com essa história de estar gorda, até que ele então teve a ideia de permitir que ele checasse por ele mesmo, porém o diagnóstico final do prota era que ela estava em apuros, o que sinceramente complicou ainda mais a vida da coitada, e em certo momento no caminho, ela para em uma loja de conveniência para comprar um monte de besteira para comer durante a noite, e logo Nariyuki percebe o real motivo de ela estar engordando, fazendo com que assim ela voltasse ao seu peso padrão. Logo vemos uma garota suspeita falando com Ogata, chamada Sekijo. Essa garota na verdade era a segunda melhor em matemática, já que Ogata estava sempre em primeiro lugar, e ela decide acompanhar Ogata em sua rotina de estudos, já que não acreditava que era por ela mesma que ela queria entrar na faculdade de humanas, e ela tenta tirar todo tipo de informação possível do nosso prota sobre sua rival, apesar de todas as tentativas fracassarem uma após a outra. Em certo momento, Nariyuki acabou pensando que Sekijo estava afim dele, mas ele acabou confundindo as coisas e ambos foram tirados do estabelecimento pela Ogata. Depois disso, finalmente ela sai mostrando seus resultados de estudos para ambos, e Sekijo ao perceber a reação de sua rival quando o prota acariciou a cabeça dela, acabou pensando que na verdade não tinha errado 100% em sua análise, de que ela estava afim de seu tutor. O prota então acaba mencionando os dias e hora que eles estudavam na biblioteca, e ela decide aparecer por lá em seguida. No dia seguinte, vemos Uraka chegando um pouco atrasada no colégio, e percebe em seguida que tinha esquecido uma peça de roupa. Durante a educação física, ela acabou limitando muito seus movimentos, até que ela teria que ter uma partida de basquete contra Nariyuki, mas como ela mal conseguia se mover com receio de que alguém percebesse, o prota aproveitou as oportunidades para poder aumentar o placar para eles. No intervalo, ele pergunta se ela estava bem, já que normalmente ela era bem mais agitada, porém ela acabou imaginando outras coisas e decide finalmente levar a sério a partida, marcando uma cesta após a outra, e em certo momento eles acabaram se chocando um contra o outro, e após um leve acidente, Nariyuki percebe que estava faltando algo nela, acabando completamente com seu psicológico em seguida. Se você gostou dessa obra, não esquece de fortalecer com o seu like, demorou? Afinal,
final, se esse vídeo for bem, eu vou trazer a parte 2 dele também. Esse vídeo, querendo ou não, foi apenas um improviso. O resumo final de hoje era para ser outro, mas ainda assim eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.